Boa noite, meu nome é Marisa Mendes, eu trabalho na Casa de Emmanuel, trabalho na Sociedade Vinha de Luz aqui de Campo Grande, coordenando o estudo da Gênese, sou trabalhadora da Caravana Maria de Nazaré e atendendo ao convite do querido amigo Santana Marran, lá do GEA, lá do canal Espírito da Canção, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Eu vou abaixar só um pouquinho aqui o som, que pode estar atrapalhando. E hoje, o meu estudo, ele falou que o tema era livre, então eu estou usando o meu tema. Eu queria falar do trabalho no bem, do trabalho do amor. Para isso, eu fui pegar esse livro aqui, ó, um livro antigo chamado Ave Luz, psicografado pelo João Nunes Maia, o médium, e o espírita Shaolin. E aqui ele conta uma histórias dos discípulos de Jesus, um pouco antes de o encontrarem. E Shaolin, o espírito, ele retoma essa memória espiritual, e ele diz aqui nessa história sobre o trabalho do espírito Natanael, também conhecido como Bartolomeu, que Natanael ele tinha muita vontade de conhecer um grande filósofo chinês chamado Kung Fu Li, popularmente conhecido como Confúcio. Ele tinha grande admiração por Confúcio, que Confúcio também foi seguidor de um grande outro filósofo chinês, que foi Lao Tse. Enfim, Bartolomeu, demandando uma viagem de estudos a Mênfis, no Egito, encontra um monge de um mosteiro do Himalaia. E numa conversa informal, ao pé de uma construção histórica em Mênfis, eles travam conhecimento e acabam descobrindo que estão instalados na mesma hospedagem, na mesma hospedaria. E o nome desse monge é Sir Kait. E eles se tomam de simpatia mútua e reconhecem imediatamente que fazem parte da mesma família espiritual. Isso se passa pouco antes de Natanael ou Bartolomeu conhecer Jesus nessa viagem. E eles, na mesma hospedaria, começam a travar muitas conversas, é aquele encontro espiritual. E Natanael, Bartolomeu, diz a Sir Kait a certa altura, e já vai à madrugada, os dois conversando no mesmo quarto, e ele diz que ele não entende como Confúcio conseguiu ser político, porque o trabalho do político aparecia a ele, nos tempos que vivia, algo que muito corrompia. E a certa altura da conversa, Sir Kait, o monge, se toma de emoção. Eu vou ler um trechinho. Quando a conversação assumiu o ponto mais emocional para Bartolomeu, o monge Sir Kait cruza as suas pernas, põe a mão no rosto, faz uma reverência e fecha os olhos e cumprimenta Bartolomeu na mais intensa cordialidade. O futuro discípulo do Cristo retribui a reverência e espera, meio confuso, o fenômeno se expressar. De tanto falar com amor do senhor Confúcio, ele, por misericórdia dos céus, toma as suas faculdades e fala transbordante de alegria ao companheiro marcado pelo destino para fazer parte, no futuro bem próximo, do colégio apostolar de Jesus. Natanael, alterado em sua compreensão, mas já entendendo o transe do companheiro, diz com propriedade: com quem tenho a honra de falar em nome de Deus? O monge levanta a cabeça suavemente e, sorrindo complacente ao amigo, que quer ouvir a fala com sabedoria. Eu me chamo, quando estava na carne humana, Kung Fu Tse, mas familiarmente Confúcio. Bartolomeu sentiu uma tal emoção que o coração dele parecia um potro solto no pasto e chucro, tamanha a emoção, aqueles potros chucros difíceis de domar. De joelhos ele procura responder e lhe beija as mãos,
Graças a Deus, graças a Deus. Fala, mestre, serei todo ouvidos, e talvez o meu prazer se confundirá com o meu raciocínio, mas fala sem se deter. Confúcio, incorporado no monge Sir Caíte, abre os olhos e pede a Natanael para ficar à vontade, pois eram dois irmãos em franca conversa. Parecia chover lá fora, mas dentro daquele quarto na estalagem também havia uma outra chuva numa dimensão diferente. Fluidos transbordavam e flutuavam no ambiente, luzes e cores bordavam o quarto, e alguém que se escondia em outra faixa não se esquecera do perfume que imantava o ambiente, sensibilizando a faculdade dos homens em intercâmbio com a luz espiritual. Confúcio alinha a sua conversação numa tonalidade melódica e diz assim para Bartolomeu Natanael: meu filho, que o grande ser, arquiteto universal, te abençoe e te ilumine. Eu quero te falar que, ao contrário do que tu pensas, que não me arrependi de ser político. As linhas partidárias são escolas que nos levam a alimentar ideias de justiça social e de benefício coletivo. Fazendo-se líder de defesa do povo, o verdadeiro político vê no seu próximo as suas próprias necessidades. Não obstante, os homens de mau caráter distorcem os objetivos desta grande fraternidade. A política, meu filho, é uma filosofia de trabalho, cujo ideal, da qual eu participo com a maior convicção, é de servir a verdade, participando do progresso. Porém, nem todos os homens foram chamados a governar. O destino marcou-me, dando-me recursos na ajuda dos enviados para dirigir os povos. E tive a felicidade de ser útil na instrução das criaturas, com o imenso prazer de minha alma. Eu encontrei em minha época governadores despidos quase que totalmente de justiça, e então eu me apeguei a ela. Encontrei reis que desconheciam o valor da justiça e também me apeguei a ela. Encontrei reis que desconheciam o valor do trabalho e fiz do trabalho a minha filosofia. Encontrei dirigentes em muitas nações com carência de desprendimento e eu me fiz desprendido de tudo o que eu possuía para que eles visualizassem os exemplos do amor. Eu tive a felicidade de encontrar um mestre que depois passou a me guiar no mundo espiritual, Lao Tse, espírito que é qualificado entre os anjos de Deus. Meu filho, eu aspirava veementemente a uma era em plena fraternidade, onde o carneiro pudesse andar do lado do tigre, onde o cão se desse bem com o gato, onde o batráquio não tivesse medo da cobra, onde o lobo respeitasse as ovelhas e onde o pescador desse liberdade aos peixes e o caçador desse liberdade aos pássaros, onde os peixes pequenos não temessem os grandes, onde os homens não se matassem mutuamente, onde as mulheres não se escravizassem pelo apego, e onde todos os lares fosse algo assim como o céu. Onde os governos não corrompessem as leis, onde os governados respeitassem os direitos da nação, onde o rico não oprimisse o pobre e nem este ofendesse o rico, onde não houvessem cadeias e nem necessidade de policiais, onde ninguém tivesse vergonha de partir o pão de sua mesa, por não existir ninguém que sentisse fome. Onde eu fosse tu, e tu fosse eu. Na mesma sequência do amor que a universalidade estruturou no universo.
onde a mãe não se interessasse somente pelos seus filhos, onde um é por todos e todos pela justiça do Deus que é todo compassivo. Confúcio esfrega as suas mãos para que os ouvintes meditassem em suas palavras, dando um tempo para Bartolomeu, Natanael, para respirar com profundidade no ambiente enriquecido por imensa luz espiritual, e prosseguiu assim, entusiasmado. Natanael, ele disse, eu aspirava a um mundo desse, mas na verdade, se continuarmos trabalhando no bem, esse mundo vai existir. Só temos é que esperar. Para tanto, já desceu o príncipe da luz, a que todos nós obedecemos. Nós fazemos parte de uma legião de espíritos que estão sob seu comando. Ele é anunciado por todos os profetas, mesmo antes de Moisés. Na Assíria, na Caldeia, na Babilônia, na Grécia, na China e na Índia. Todos os clarins já tocaram há milhares de anos, anunciando a sua vinda na terra. E eis que ele chegou para receber em nome de Deus. Ele chegou. É o Messias prometido, é o Cristo que haveria de vir. Todos os mestres, sem exceção, se curvam diante dele para receber a graça da sua presença e da sua atenção. Ele é verdadeiramente a luz do mundo. E tu, Bartolomeu, Natanael, terás a felicidade de seres chamado por ele. Acompanha ao primeiro balbuciar de sua fala e participarás do reino de Deus dentro e fora de ti. Ele, pela sua própria presença, vai consolidar as mensagens que todos trouxemos à terra em variadas épocas, pela sua aquiescência e pelo seu amor. Ele vai ensinar aos homens mais pelo exemplo a gostar do trabalho tanto quanto se alegram nos feriados, a gostar de ajudar tanto quanto gostam de ajudar, a gostar tanto da virtude quanto da beleza e fazer a caridade tanto quanto lutar para ser rico, a perdoar tanto para ser perdoado, a ensinar aos outros uma profissão tanto quanto procura aprender a trabalhar, a amar a Deus e ao próximo tanto gosta, tanto gostar pela perfeição, tanto quanto procura viver perfeito. Ele parou sorrindo, levou a mão na cabeça de Natanael e falou com bondade: meu filho, não percas tempo no tempo que se aproxima. Vai e segue aquele que é, foi e sempre será nosso mestre, depois de Deus. Que a paz esteja contigo. Confúcio partiu, e os dois homens se levantam e se abraçam, choram demoradamente, agradecendo a Deus pelos efeitos do seu amor. Bartolomeu voltou para casa e guardou aquele segredo e aquele dia, e ao ser chamado pelo Cristo, levado por Filipe, voltou à sua mente toda aquela cena agradável na estalagem de Mênfis, e lembrou-se de todas as palavras de Confúcio a respeito do mestre dos mestres. A lua começava a brilhar cedo em Betsaida. Bartolomeu, aproximando-se do casarão onde todos os discípulos, menos ele, estavam esperando pelos trabalhos executados por Jesus. E no grande salão, Filipe levanta-se e ora serenamente. Ao término da prece, Natanael, o Bartolomeu, toma a palavra e pergunta a Jesus: Mestre, o que tu podes nos dizer a respeito do trabalho? O Nazareno, acomodando-se com a elegância natural no topo de um cedro, responde com muita humildade: Natanael, o trabalho foi a primeira preocupação do Criador. Ele nunca para no seu labor infinito, e nós, que somos os seus colaboradores, não podemos esmorecer diante de nada. É justo que observemos que a vida é trabalho. Tudo se move para a garantia da beleza e da sustentação da harmonia. Tudo se move para garantir a beleza e a sustentação da harmonia.
Quem esquece de laborar não participa do progresso, e aí os efeitos da evolução fugirão do seu convívio. Não existe ninguém inútil na criação de Deus. A sabedoria do Senhor deu a todos modos e jeitos de participarem do trabalho numa divisão infinita. O homem meio esmorecido e alquebrado deve parar e observar as formigas, as abelhas, os pássaros, os peixes e até as árvores no seu inquietante labor. Se até nós desfrutamos do trabalho de muitos animais, é justo que nós trabalhemos com vigor e com muita alegria. Por um fenômeno que ainda não podes conhecer, a natureza ambiente se alimenta daquilo que pensamos e daquilo que somos. Não penses que o trabalho consiste somente em construir uma casa ou arar a terra. Não! Toda realização é um trabalho, desde os primeiros pensamentos para formar as ideias até as mais arrojadas realizações. No entanto, não deves esquecer de aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia. Falar é um trabalho, mas saber falar é um labor divino. Instruir é um trabalho grandioso, mas instruir bem é parte do dever em que a presença de Deus é mais visível e palpável. Ouvir também é um trabalho. E saber ouvir, selecionando o que deve ser guardado no coração, é o exercício que encanta a consciência e traz paz à alma. Todos somos trabalhadores de Deus, e o que Ele espera de nós é que cumpramos os nossos deveres. Jesus fez uma pausa. Sente o pensamento operante de todos e prossegue serenamente. Quantos de vós tivestes ouvido de mim sobre o que eu vim fazer no reino da terra? Muitos. Até hoje. Isso é a maior responsabilidade para todos nós. Viemos implantar na terra, nos corações de todas as criaturas, o trabalho verdadeiro. Aquele que nunca esquece do amor, aqui e aqui. É bom que assim aconteça, para que não duvideis daquilo que viemos fazer em nome do Criador de todas as criaturas. Bartolomeu ficou assim suspenso, lembrando-se incessantemente do encontro com o monge no Egito. E os outros discípulos ficaram com as orelhas em pé, queimando, querendo descobrir os segredos de Natanael, que saiu apressadamente, sem se despedir. Essa é uma história linda desse livro, uma das muitas histórias. E a gente não pode esquecer que trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, destes mãos e colocastes em nossos braços. Enquanto estiver entre os homens, meus irmãos, que eu e que você se esqueça nos trabalhos e nos lembremos das mãos do Cristo que foram marcadas no madeiro infame da cruz para exemplificar que é pelo trabalho, no amor e no esforço diário de purificarmos os nossos pensamentos através dos sentimentos amorosos que o Cristo vem nos ensinar, que nós vamos mudar todo esse cenário de dor e de iniquidade sobre a terra. Cada um depositando o seu ofertório no gasofilácio de Deus, a sua dádiva, aquilo que vai no seu coração. Boa noite, que Deus nos abençoe, que a gente não esmoreça, que a gente tenha esperança e que trabalhe. Lembrando que André Luiz, no livro Ação e Reação, nos diz assim. Druso diz para ele enquanto eles estão num campo aberto: André, se o ser humano encarnado soubesse o quanto o seu pensamento influencia na natureza, todo o seu pensamento seria uma constante prece. Que trabalhemos aqui,
aqui, porque o momento nos convida a isso. Trabalhamos o tempo todo, esse trabalho divino que o Cristo nos convida. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, muito obrigada por me ouvir. Graças a Deus.